O Crescente Fértil é uma região que abrange a Mesopotâmia, o Egito, os hebreus, os fenícios e os persas. É banhada por 4 rios. Em torno do rio Nilo desenvolve-se o Egito. Em torno dos rios Tigre e Eufrates, os povos da Mesopotâmia. Enquanto que os hebreus são banhados pelo rio Jordão. Todos esses povos desenvolvem o modo de produção asiático, onde tudo pertence ao Estado e ele cede lugar para as pessoas viverem ali e pagarem seus impostos, com mercadoria e servidão coletiva. A servidão coletiva servia para as grandes construções de diques, represas, canais de irrigação e os templos, como as pirâmides e as zigurates. Essas sociedades eram hidráulicas, pois se desenvolveram através dos rios. E sua economia era o agro-pastoril de regadio. Todos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, com exceção de um período no Egito governado por Akhenaton, no antigo Menófis IV, e também pelos hebreus. Eles também têm em comum o antroposomorfismo, na representação dos seus deuses, que é a junção da forma humana com a de um ou vários animais. Os hebreus habitavam a Palestina e foram parar no Egito, onde foram escravizados, e depois da fuga chamada de Êxodo, vão parar na Mesopotâmia, onde são capturados por Nabucodonosor. E são levados para a Babilônia como escravos novamente. Nesse período, eles criam 5 livros do Antigo Testamento, também conhecidos como Torá, e a partir dele são criadas outras 2 religiões monoteístas, a islâmica e a cristã. O grande marco dos persas é o militarismo e o expansionismo, onde conquistam vários territórios. Os fenícios são responsáveis por desenvolver a navegação e a exploração pelos mares, tal qual a escrita fonética, o nosso alfabeto, pois eles comercializavam com vários povos e tinham que se comunicar com eles. O Egito tinha uma organização social complexa. Desenvolveram a escrita hieróglifa, demótica e hierática. Se destacaram na ciência, na matemática e na medicina, tal como na arquitetura, pintura e escultura, além de desenvolver o papiro, as tintas e a maquiagem. O Egito teve uma das mais rígidas civilizações, que tem foco na clareza, na qual se sobressaltava a lei da frontalidade, na pintura, que se manteve inalterada por mais de 2.500 anos. Todas essas sociedades eram estamentais, ou seja, não existia uma mobilidade social, e as castas mais abastadas e poderosas ficavam no topo da pirâmide social, enquanto que os camponeses, os artesãos e os escravos formavam a base. A arte egípcia estava intimamente ligada à religião, servindo de veículo para a difusão dos preceitos e das crenças religiosas. Além de crer em vários deuses, acreditavam na vida após a morte, e essa seria até mais importante até que a vida que eles tinham na Terra. De acordo com a religião da época, a alma da pessoa necessitava do seu corpo para a vida após a morte e por isso deveria se preservar este corpo, para que ele recebesse de forma adequada a alma. E a partir daí, os egípcios desenvolveram um sofisticado sistema de mumificação. O cadáver era aberto na região do abdômen, onde retiravam-se as vísceras. Esses órgãos eram guardados em jarros canópicos, feitos de alabastro, cujas tampas eram representadas pelas cabeças dos filhos de Horus, Insepti, protetor do fígado, Api, protetor dos pulmões, Gebes-Noef, protetor dos intestinos, Duamutef, protetor do estômago. O coração era mumificado e devolvido ao corpo, pois esse faria ligação com a alma. O corpo era banhado com natrão, uma espécie de sal, para desidratar e também matar as bactérias. Após isso, enchia-se o corpo com serragem e aplicava-se também alguns perfumes e outras substâncias para preservar o corpo, que era envolvido por faixas de linho branco, sendo que amuletos eram colocados dentre as faixas. Após a múmia finalizada, era colocada em um sarcófago, que seria levado à pirâmide para ser protegida e conservada. Antigos espíritos do mal,
transformem esta forma decadente em Mu-Ah, o divino eterno! Toda pessoa, ao morrer, era recebida por Anubis, que tinha a missão de pesar o coração dos mortos numa balança. E se o coração pesasse mais do que a pena, o morto era encaminhado para o julgamento perante Osíris, onde os aprovados viveriam no paraíso junto aos seus deuses, e os reprovados seriam devorados por Amnut. A arquitetura egípcia se realizou sobretudo nas construções mortuárias, onde as tumbas dos primeiros faraós eram réplicas de suas casas, enquanto que pessoas comuns eram sepultadas em construções retangulares chamadas mastabas. Foram construídos vários templos, como o da rainha Hatshepsut e os templos de Luxor e Karnak, dedicados a deus Amon. As pirâmides mais famosas são a de Quéops, Khafre e Miquerinos. A de Gizé possui 146 metros de altura e 230 metros de comprimento, sendo a maior delas. Junto a essas pirâmides encontra-se a Esfinge, considerada a maior escultura do Antigo Egito, com 20 metros de altura e 74 metros de comprimento, onde a cabeça humana representa sabedoria e o corpo de leão, força. Além de legados arquitetônicos, a monarquia antiga teve incríveis estátuas retrato, provenientes de sepulcros e templos funerários. As esculturas representam um conjunto de regras referentes à figura humana. As posições escultórias são representadas de acordo com a posição hierárquica dos deuses, faraós e legados. Os egípcios acreditavam que a estátua faria com que o faraó pudesse ter relações com o mundo, para garantir uma vida tranquila, mesmo se o túmulo fosse violado. O faraó Miquerinos foi representado entre a deusa Hathor e a divindade de uma província para demonstrar o poder que ele exercia. Figuras em pé ou sentadas mostravam o poder da estátua, mas denotavam rigidez e assimetria com que eram feitas. As estátuas desse período um enigma, mas é evidente que primeiro as estátuas eram desenhadas sobre 3 faces de um bloco de pedra e esculpida pelos 3 lados. O resultado é uma imagem rígida e sólida. Foram produzidos vasos de várias formas e dimensões, sobretudo de alabastro, uma espécie de pedra branca parecida com mármore, muito usada nas esculturas. As esculturas menores, em madeira pintada, representavam cenas do cotidiano. Algumas delas eram colocadas próximas aos túmulos e serviam para acompanhar o faraó na vida após a morte. A escultura começou a revelar informações sociais, étnicas e profissionais. Um dos túmulos de maior destaque é o de Tutankhamon, onde se encontra vasos, trono, carruagens e muitas peças escultórias, além de uma máscara sobre seu rosto, mostrando seu poder. A escultura da rainha Nefertiti foi talhada sobre a pedra, dando um acabamento que parece quebrar com a rigidez, apresentando maior suavidade e delicadeza aos traços. A beleza esculpida mostra que nesse período em que houve uma alternância social, política e religiosa, a liberdade artística pode ser refletida na beleza dessas esculturas. As regras pictóricas eram bem definidas. O corpo feminino era sempre representado de amarelo claro ou rosa, e o masculino de castanho avermelhado com branco no fundo. O amarelo e o estanho eram obtidos a partir da terra natural. O branco do gesso, o azul e o verde do cobalto e do cobre como pigmentos, e o preto a partir do fumo. A pintura era sempre lisa e chapada, sem sombreamento ou perspectiva. Os artistas egípcios preocupavam-se em assegurar que tudo o que fosse necessário entrar no quadro seria representado com a maior clareza possível. Para isso, utilizavam a lei da frontalidade, tornando-os totalmente diferentes de quaisquer outros desenhos de outras civilizações. O tronco estava sempre de frente, enquanto que a cabeça e as pernas e os pés de perfil, mas o olho de frente. A pintura era feita para decorar os murais dos túmulos, onde, além da figura humana, também representavam objetos e animais. No Jardim de Nebamo, eles pintaram como se o lago fosse visto de cima, mas tudo o que está nele e em torno dele de lado, para ser melhor identificado. O papiro, feito através de uma planta da família das ciperáceas, foi instituído em rolo. Era ilustrado com cenas muito vivas e eram acompanhadas de texto. Um exemplo é o Livro dos Mortos. Ainda hoje, existem muitos mistérios que rondam a história do Egito.
principalmente com relação à organização, à estrutura, à construção das pirâmides e os seus labirintos. As pinturas e os objetos encontrados. Para aprofundar seus estudos, clique no vídeo ao lado. Obrigada por ter assistido até aqui, espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado. E não se esqueça de compartilhar este vídeo para mais pessoas.